Só falta uma assinatura para pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, disse sim para a saída do ministro do STF na tarde desta quarta-feira. Quem será lembrado pela história como parlamentar que lutou pela liberdade? E os demais? Serão mesmo chamados de covardes? Vale destacar que Romário e a senadora Eudócia Caldas são os únicos do PL que não assinaram o impeachment de Alexandre de Moraes. Vamos voltar com a Berenice Leite, que está com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Boa tarde, Berenice. Seja bem-vinda de volta ao Jornal da Oeste. Oi, Geise. Pois é, estamos de volta aqui, direto da Câmara dos Deputados, onde os parlamentares, senadores e deputados circulam a todo momento. Como você bem disse, nós temos ali um diálogo onde o PL vem buscando com outros senadores para saber quem é a favor, de fato, desse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E aqui ao meu lado, o senador Carlos Portinho, que é líder do PL no Senado, e vai falar com a gente. Senador, obrigada por aceitar falar conosco. E, bom, já vou perguntando diretamente ao senhor em relação a esses dois parlamentares que são do PL, senador Romário, Eudócia Caldas. Ambos não assinaram ainda, não se manifestaram em relação ao pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. O senhor já chegou a falar com eles? Há um diálogo com o partido? O que eles alegam, se é que houve esse diálogo? Vamos deixar claro primeiro que isso é um movimento suprapartidário. Dentre as 40 assinaturas, estamos por apenas uma assinatura de obter a maioria no apoiamento ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. No domingo passado, em Copacabana, do carro de som, eu disse que faltavam 6 assinaturas e nunca estivemos tão próximos de alcançar a maioria. Está se confirmando, hoje alcançamos 40 assinaturas no apoiamento ao pedido do impeachment de Alexandre de Moraes. Não conversei com nenhum dos dois senadores do PL. Nós estamos buscando nesse movimento que é suprapartidário, parlamentares de outros partidos, né? A gente tem lá do MDB, a gente tem do PSD, a gente tem do PP, do Republicanos, do Podemos e, naturalmente, a grande maioria do PL, com exceção desses dois. Estamos buscando nos outros partidos. Vamos superar, ao que tudo indica, as 41 assinaturas em breve. E certamente terá a oportunidade, tanto o senador Romário, de refletir sobre a sua posição. O Brasil precisa, né? Precisa do quê? Precisa de paz, precisa de reconciliação, precisa de equilíbrio e harmonia entre os poderes. Às vezes, para a gente buscar esse equilíbrio, a gente tem que trazer todos para a mesa. O pedido de apoiamento é importante por isso, né? E é nesse sentido que a gente está buscando e avançando muito rápido com as assinaturas necessárias. Pois é, o senhor falou sobre ser um movimento suprapartidário, ou seja, não é uma pauta só do PL, né? E existem outros senadores que podem ali aderir a esse apoiamento. A exemplo do senador Ciro Nogueira. O que o senhor achou da justificativa dele para não apoiar esse movimento do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? O Progressistas talvez tenha sido dos partidos que mais deu assinatura em apoio ao pedido de impeachment. Somos gratos a isso, que o PP é um partido aliado. O ex-ministro Ciro Nogueira, hoje senador, é um aliado próximo do presidente Bolsonaro, né? A gente sabe que nesse processo muitos têm receio, né, do que virá do STF. Isso aconteceu em diversas votações aqui no Senado, uma interferência direta do STF aqui. Eu discordo das razões, e o nosso senador Ciro Nogueira sabe, foi assim, ele viveu o impeachment do Collor, ele viveu o impeachment da Dilma, né? Isso é um processo de maturação e convencimento, né? A gente não precisa agora pensar nos votos para aprovação do impeachment. Só para contextualizar o pessoal que não viu a questão do senador Ciro Nogueira, ele disse que não há votos suficientes, né? E por isso que não vai apoiar, que seriam 54. Exatamente. A gente primeiro quer obter os 41 apoiamentos para a abertura do processo de impeachment. Lembrando que isso também não obriga o presidente Davi Alcolumbre a abrir, mas ter a maioria do Senado a favor da abertura do processo de impeachment, além de um fato político, é um gesto contundente da vontade do Senado Federal. E a vontade da maioria numa democracia sempre deve ser respeitada, se aqui ainda for. E o senador Ciro Nogueira, ele sabe então que no processo de impeachment da Dilma, do Collor, né, nos chegou
quando se apresentou o pedido, sabendo quantas assinaturas tinham. Se fosse assim, a gente não precisa nem lançar candidato, então, à presidência, porque a gente não sabe quantos votos vai ter. Não é assim, e eu acredito que o PP, Ciro Nogueira, por toda a contribuição que ele tem dado na coleta de assinaturas, chegará a hora e nós vamos, por isso, superar as 41 assinaturas. Agora, só para esclarecer, nesse momento está prevista uma reunião de líderes da Câmara e o senador Davi Alcolumbre também disse que vai fazer essa reunião com as lideranças. O senador Rogério Marinho, ele vai participar dessa reunião, como algumas emissoras noticiaram por aí? O senador Rogério Marinho, e depois de uma reunião de todo o bloco de oposição, que reúne diversos partidos, PP, PL, Republicanos e Novo, especialmente, foi escalado para ir até a reunião de líderes dizer que nós, líderes dos partidos de oposição, não vamos à reunião de líderes. Por uma razão, a gente quer diálogo, mas a gente quer primeiro o diálogo com o presidente Davi Alcolumbre. Para o presidente Davi Alcolumbre se eleger, ele fez compromissos com a oposição, então, que não foram cumpridos. Então é com a oposição primeiro que ele tem que conversar. Que compromissos foram ele, para deixar bem claro, preto no branco? Compromisso de não travar pauta nenhuma, compromisso de levar ao plenário todos os assuntos para debate e para votação. Ganhar ou perder faz parte do processo político, do processo legislativo. E esse compromisso não foi cumprido. Então o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que já foi outras vezes apoiado pelo presidente Bolsonaro, que o diga, como foi apoiado na sua eleição diante desse compromisso, ele tem primeiro que conversar com os líderes da oposição. A nossa obstrução, que é física também no Senado Federal, além do governo não ter colocado nem 30 senadores, não daria nem para abrir sessão nenhuma, porque não tem quórum, nem o governo botou senador aqui, né? Essa obstrução, ela pretende que seja aberto o diálogo, que há 15 dias o presidente do Senado não atende o líder da oposição, há 15 dias não atende os partidos da oposição. É preciso conversar sobre os compromissos que foram feitos e deixar bem claro que precisam avançar as nossas pautas. Anistia já, impeachment do Alexandre de Moraes, abertura do processo, fim do foro privilegiado, que é uma demanda antiga da sociedade, e também o requerimento para que a gente possa derrubar a medida completamente ilegal do ministro Alexandre de Moraes sobre o senador Marcos Duval. Não bastasse ter se apropriado do orçamento do Senado Federal ao bloquear as verbas de gabinete que não são do senador, é verba do orçamento do Senado Federal, também a tornozeleira eletrônica, e sem oficiar o Senado da sua decisão até o momento, o que é absolutamente inadmissível, e quanto a isso não há acordo. Há apoio já de mais 30 parlamentares individualmente ao requerimento do senador Carlos Viana para que seja colocada em plenário a derrubada da decisão de Alexandre de Moraes. É por aí o caminho. Não tem acordo. Se fizer acordo com outras lideranças, com nós, conosco, né, com a oposição, esse acordo não vale. Para finalizar, essa obstrução que também ocorre lá no Senado Federal, essa ocupação lá da mesa, vai até quando? Vai até quando as últimas consequências acontecerem. Nós estamos dispostos a ir até as últimas consequências. É preciso diálogo. A função do parlamento, primeira, é parlar, é dialogar. E é inadmissível que o presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso, não converse com ambos os lados. No caso aqui, né, com todos os partidos. Aqui é uma casa de pares. Não adianta conversar e fazer acordo só com o lado de lá, né, com o governo. Senão o próprio presidente Davi Alcolumbre vai se isolar. E isso já aconteceu com o presidente Pacheco, e as consequências para ele, do campo de vista político, pessoal, não foram as melhores. Obrigada, senador Carlos Portinho, pelas informações. Bom trabalho aqui no Congresso. Bom, então a informação é essa. Eles seguem com obstrução e vão até as últimas consequências. Palavras aqui do líder do PL no Senado. A gente vai seguir acompanhando o posicionamento, o comportamento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também desligou as luzes por lá. E eu tive informação que também foi cortado o cafezinho e a água desde o dia de ontem. Então os parlamentares precisam se abastecer ali com água, até isso está faltando para tentar ali causar alguma desmobilização por parte dos parlamentares, mas eles sinalizam que não farão isso, permanecerão lá até que consigam conversar diretamente com o senador, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Geise. Obrigada, Berenice Leite. Qualquer atualização, só nos acionar.
Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.